Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. Na aula de hoje, nós vamos abordar a família como um projeto especial de Deus. Também nós vamos elencar os fundamentos da família cristã, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. No ponto de número 4, nós vamos apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos no ano de 2022 a estudar o terceiro trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esta lição ela foi comentada pelo pastor José Gonçalves. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Este é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e assim estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, as sutilezas das ideologias contrárias à família. Sabemos através da história que Satanás literalmente, fisicamente, usou homens para matar, para assassinar famílias. Muitas famílias foram assassinadas, famílias cristãs. Hoje, Satanás está no campo das ideias, ideologicamente, entrando nas famílias e destruindo famílias, destruindo casais, casados. Deus ajuntou essas famílias, casais, mas Satanás está entrando porque as famílias estão deixando brechas. Satanás está entrando através dessas brechas e no campo das ideias, ideologicamente, está destruindo, acabando com famílias. As famílias precisam buscar mais a Deus. Famílias precisam estar na presença de Deus, orando, sempre em oração, sempre estudando a palavra de Deus, sempre meditando na palavra de Deus, vigiando sempre para que não deixe brechas e Satanás entre e venha destruir famílias que Deus instituiu. Então hoje nós vamos estudar esta gloriosa lição. A verdade prática de hoje, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família, ou seja, no campo das ideias, nos estudos das ideias. São campos de ideias, são grupos de ideias que estão sendo formados, outros já têm sido formados, mas ainda está formando ainda mais, para que estrategicamente, através dessas ideias, entrem e destruam a família que Deus instituiu. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 18.
E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Ou seja, Deus formou Adão e depois ele formou os animais. A Bíblia diz que os animais foram formados da terra. Adão foi formado do pó da terra. E agora os animais, cada um tinha o seu companheiro. Porém, Adão estava só. Aí Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. E Deus então, através da costela de Adão, ele tira a costela de Adão, faz uma cirurgia em Adão, tira uma costela de Adão e forma então uma adjutora, uma auxiliadora. Veja que Deus ele não tirou nada da cabeça, para que a mulher não seja mandona. Não tirou também dos pés para que o homem não pise a sua esposa, mas ele tirou do lado para que o homem ame essa auxiliadora e essa auxiliadora esteja sempre ao seu lado, ajudando ele. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 2, 18 a 24. E o versículo 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí o versículo 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Então, Deus formou os animais e trouxe estes a Adão. Adão já existia, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu. Deus então tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, uma adjutora, uma auxiliadora, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Vai formar uma família, e serão ambos uma carne. A introdução da nossa lição: a família é um projeto especial de Deus. A família é divina. A família é de Deus. Deus formou a família. A infidelidade conjugal e outros modelos alternativos de construção familiar. Essas velhas práticas são perigos que demandam nossa atenção. Ou seja, já existia a infidelidade conjugal. Hoje, nos dias atuais, estão surgindo modelos alternativos de construção familiar que não se adequa com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Os modelos alternativos gerados hoje através dessas ideias novas são novas estratégias que estão sendo geradas, que estão sendo construídas para que estrategicamente
venha entrar na família e destruir as famílias. A Bíblia diz que o ladrão, e aqui o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. A missão de Satanás é matar sonhos, matar famílias, matar alegria, matar pessoas, matar aquilo que Deus construiu. Roubar alegria, roubar pessoas, roubar sonhos para ele e destruir. É isso, essa é a missão de Satanás. As famílias precisam saber disso. Como que as famílias podem saber isso? Tendo uma comunhão íntima com Deus, estudando a palavra de Deus e vigiando para que nenhuma brecha seja aberta e Satanás entre e destrua as famílias, a instituição de Deus. O tópico de número 1, a família, projeto de Deus. Uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus, porque foi uma questão levantada pelos fariseus sobre o divórcio, então Jesus vai dizer: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, aquilo que Deus havia construído. Deus ajuntou, porém o homem não deve separar. Como acontece essa separação que o homem faz? Acontece porque o homem, seja quando ele é influenciado por essas artimanhas de Satanás. Aí ele entra no homem e o homem acaba se separando através do divórcio. E a família é destruída. Jesus respondeu que a família é uma instituição divina. Então foi Deus e não o homem que o criou. Foi Deus que criou, foi Deus que formou a família. Deus tem um projeto para a humanidade e nele inclui a família. O projeto de Deus para a humanidade é a redenção do homem, através da morte, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, Deus tem o projeto para salvar a humanidade. Nesse projeto de salvação, a família está incluída. Deus tem um plano para a igreja. Nesse plano também inclui a família. A igreja é formada por famílias, por pessoas que recebem Jesus Cristo na sua vida, que quer viver com Cristo, que quer ser salvo, que quer obedecer a palavra de Deus. Então Deus tem um projeto para a humanidade, inclui a família. Deus tem um plano para a igreja. Neste plano também é incluído a família. A célula máter da sociedade é o item de número 2 do tópico 1. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, ou seja, Deus instituiu a família. A família é a base da sociedade. Então, a sociedade ela é formada também por famílias. Se não tem famílias, não tem sociedade. Não pode haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Veja que a família é a base. Então, se esta família for saudável, tiver saúde espiritual,
tiver saúde cultural, tiver saúde moral, tiver saúde, conforme diz a palavra de Deus, esta sociedade vai ser uma sociedade divina, uma sociedade de Deus. Vão viver uma vida social conforme a vontade de Deus. Ao contrário, a sociedade vai ser doente. A vida social vai ser fragmentada a cada dia, sendo destruída. Então, a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais, ora presenciados. Quando nós olhamos para uma sociedade e vemos uma sociedade doente espiritualmente, doente moralmente, é porque as famílias estão precisando de Cristo, estão precisando de Jesus. E aqui então é que entra a família cristã, anunciando Cristo, anunciando Jesus, para que essas famílias sejam curadas, sejam salvas, sejam libertas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a família é a célula máter da sociedade, é a primeira instituição a ser estabelecida na face da terra por Deus, conforme Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 24. O tópico 2 da nossa lição: fundamentos da família cristã. O que fundamenta uma família cristã? Agora nós vamos falar de família cristã. Famílias que receberam Cristo na sua vida, que obedecem o que Cristo ensinou, o que Cristo falou. Então, o primeiro item: o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Não pode ter mais que um, pode ter apenas um. É o que Jesus ensina. A poligamia, portanto, era muito praticada no mundo antigo, ou seja, era uma permissão. Deus permitiu que homens tivessem mais que uma esposa. Uma permissão de Deus, mas não era uma regra, porque no princípio não foi assim. No princípio foi só um. Continuou depois o homem querendo ter mais que uma esposa. Mesmo com a permissão de Deus, os homens pagavam pelas consequências dos seus erros, porque no princípio não era assim. No princípio não foi assim. Então nós vemos que a poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Nós vamos ver isso. Davi teve mais que uma esposa, Salomão teve muitas e muitas esposas. Então nós vamos ver vários homens de Deus tendo mais que uma esposa. Contudo, no Novo Testamento, nos ensinos de Cristo, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, foi exigido. Veja o que está aqui na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 2. Ele aconselha dizendo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então veja que há uma exigência. O bispo seja irrepreensível, o sacerdote da casa, o obreiro de Deus, o trabalhador do Senhor. Seja irrepreensível, seja que não faça nada que venha a ser repreendido, que ande obediente, conforme a palavra de Deus. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro
e apto para ensinar. Então, veja que 1 Timóteo 3:2, isso foi exigido pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. A poligamia, portanto, deve ser então rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Então, rejeita-se a poligamia no Novo Testamento. Rejeita-se como? Condenando esta prática como pervertida. Essa prática desconstrói aquilo que Deus construiu lá no princípio, marido de uma mulher, e assim deve ser viver então uma família. O casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Essa é a família cristã. E muitas outras famílias também procuram obedecer e andar nessa prática. O homem casando-se com uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, veja que Deus criou o casal. Casal não é homem com homem, não é mulher com mulher. Casal é um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, chamou macho e fêmea. E agora Jesus criou, Jesus disse que Deus criou o homem e criou uma mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico, ou seja, é visível. Quando nasce, já é visível. Se é homem, é homem. Se é mulher, é mulher. Não existe uma neutralidade. Não existe. Esse aqui é homossexual. Esse aqui é lésbica. Não tem isso. Se é homem, nasce homem. Se é mulher, nasce mulher. É um macho ou é fêmea. Então não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual. O homem e uma mulher, constituído por um macho e uma fêmea. O homem e uma mulher. É o que está descrito na palavra de Deus. É esta a família cristã é um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, casados conforme o que diz a palavra de Deus. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem, Mateus 19:6. O casamento bíblico, então, ele é feito para durar para sempre. Por isso, Deus não exige, então, que o homem se case rapidamente, com tantos anos de idade. Não há uma exigência de Deus, porque Deus dá tempo, tanto para o homem, tanto para a mulher, pensar, para que, quando se casar, não venha fazer coisa errada, venha saber que o seu casamento é para durar para sempre e andar conforme as diretrizes da palavra de Deus. Então, Jesus reconheceu a cláusula de exceção. Então, há uma exceção, o adultério como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Então, nós vamos ver isso aqui. Então, a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, quando há uma traição, quando há um adultério dentro da família cristã, no casamento, há uma possibilidade deste casamento continuar, permanecer, quando o cônjuge traído perdoa o outro, e assim eles podem
prosseguir a sua jornada vivendo na presença de Deus. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente. Então, quando o não crente decide se abandonar o crente, e aí o crente fica livre, o cônjuge crente fica livre para casar com quem ele quiser, contanto que seja no Senhor. Então deve-se observar que essas são exceções, não é regra, isso é exceção no casamento. Ainda, outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. É naquele ato de confissão, quando os cônjuges ali confessam dizendo que vai viver para sempre. Dizem sim que vão viver para sempre. O homem confessa que vai viver para sempre com a sua mulher. A mulher confessa que vai viver para sempre com o seu homem, marido e mulher, vivendo para sempre. Então, a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua ainda que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Isso é um outro, para mim, pessoalmente, é um outro assunto a ser comentado. O tópico de número 3, a sutileza da nova configuração familiar. Então veja que existe aí uma nova configuração familiar, uma nova estratégia de Satanás que quer entrar nas famílias e destruir as famílias. Um campo de ideias, são as ideologias que quer entrar mansamente nas famílias e assim destruir. Então, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. É assim que entendemos, conforme Gênesis 2:24, conforme Mateus 19:4, quando nós vemos aí a formação de uma família através de um casal, homem e mulher, macho e fêmea. Então se forma uma família. Não há como formar uma família de dois homens ou de duas mulheres. Se você colocar dois homens em uma ilha, sozinhos, e voltar 50 anos depois, não vai existir mais nada. Às vezes ali só os ossos. Mas se você colocar em uma ilha um homem e uma mulher e voltar 50 anos depois, você vai ver então uma cidade, né? Porque um homem e uma mulher é que formam famílias. O próprio Jesus afirmou isso, que macho e fêmea é que formam famílias. Isso aconteceu desde o princípio. Então o casamento não pode acontecer, conforme a Bíblia Sagrada, entre pessoas do mesmo sexo. Então nós vemos também aqui a sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem e que não é mulher. Quando ela se percebe, diz, não é homem, não é mulher. Então ela pode ter sexo com quem quiser, ou pode ter com homem, pode ter com mulher. Outros acham que pode ter até sexo com animais, com plantas, com árvores, enfim, é o que a pessoa acha. Nesse caso teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo.
pode ter sexo com homem, com mulher, com plantas, com árvores, com animais. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital biologicamente visto ali, que aquele é homem e que aquela é mulher, então a pessoa não se reconhece dentro daquele gênero. Acha-se, um homem acha-se que pode ser mulher e a mulher acha-se que deve ser homem, e existe o não binário que acha que é os dois e que pode ir até mais além. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia Sagrada, conforme Levítico 18. Pode ler aí na sua Bíblia. É também uma negação das leis biológicas, porque as leis biológicas estão dizendo, o seu DNA está dizendo que é macho, está dizendo que é fêmea. Está sendo visto através dos médicos, testemunha, família, que aquele ali é um homem, que aquela é uma mulher. Então, mas nega-se tanto a Bíblia quanto as leis biológicas que faz a definição de masculino e de feminino. O tópico de número 4, princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Pronto, agora vem o papel dos pais. Você é pai, tem filhos? Então, crie o seu filho, orientando ele conforme a palavra de Deus, ensinando ele conforme a palavra de Deus e cuidando, porque ele vai para a escola, ele tem amigos, tem colegas de escola, e aqueles que trabalham, já são mais grandinhos, têm os seus colegas de trabalho. Então, os pais devem cuidar para que os seus filhos não sejam influenciados pelas sutilezas de Satanás. Que os seus filhos não sejam influenciados por essas estratégias satânicas e aceite em suas vidas essas ideologias, esse grupo de ideias para destruir famílias. Então os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Os pais devem educar na sua casa, ensinar o seu filho a orar, ensinar o seu filho a ler a Bíblia, ensinar o seu filho a ir para a igreja, ensinar o seu filho a adorar a Deus. Ensine o seu filho. Ele vai crescer com a palavra de Deus na sua mente, mesmo que depois ele se decida por outro caminho que você ensinou, vai estar no seu coração, vai estar na sua mente. Então isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Família se trata de valores. Valores. Então a educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Os pais devem ensinar os seus filhos, reconhecer esses valores morais, valores espirituais, enfim, os valores que ensinam a palavra de Deus, os pais devem transmitir aos seus filhos. A crise atual da família é uma crise de valores. Há um desprezo quanto aos valores bíblicos. As pessoas estão desprezando o que está escrito na palavra de Deus, do que Deus ensinou, para ouvir qualquer um outro que apareça aí dizendo-se profeta e pregando mentiras, pregando ideologias de gênero, pregando ideologias para destruir famílias. Observe o que está na palavra de Deus. Ela ensina o homem a viver uma vida conforme o Senhor quer que vivamos, para herdarmos então a vida eterna.
A educação dos filhos, portanto, deve tomar esses princípios. Então, essa é a crise atual da família. Onde há desestruturação familiar, há ausência de valores. As famílias estão sendo destruídas é porque lá não está sendo valorizado o que diz a palavra de Deus. Os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. Então, se os pais falharem em ensinar os seus filhos os valores de Deus, os valores que a Bíblia ensina, os valores familiares, os valores espirituais, esses filhos vão crescer sem essa formação, sem reconhecer que ele é um cidadão do céu, reconhecer por que ele está aqui nessa terra, por que ele vive aqui nesta terra, sem reconhecer para onde ele vai. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Veja que até essa identidade, ela está sendo perseguida. O homem deve escolher a que sexo ele deve viver, a mulher da mesma coisa. E muitos homens acham-se ser mulheres e muitas mulheres estão se achando ser homem. Então, e as identidades, a identidade cristã vai se perdendo, porque muitos filhos de crentes não ensinados, não formados, não educados também estão partindo. Estão partindo para este mesmo caminho, o caminho da desconstrução da identidade cristã. Então, não podemos ser neutros. Devemos ensinar os nossos filhos o que é correto. Se ele é homem, é homem. Se é mulher, é mulher. Ensine seu filho, fale com ele, porque ele vai crescer então observando tudo isso na palavra de Deus. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. O papel da igreja. Agora vem o papel da igreja. Vimos o papel da família, os pais ensinando os filhos e a igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes, contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Então as famílias se fortificam em casa, orando, estudando a palavra de Deus, ensinando seus filhos a observar a palavra de Deus, a viver na palavra de Deus, vigiando para que não tenha brechas e o inimigo não entre nessa família. Se fortaleçam em casa. Agora, quando ele vem para a igreja precisa também fortalecer ainda mais essas famílias, ensinando a palavra de Deus. E agora cabe ao pastor ensinar a palavra de Deus. Cabe à sua liderança ensinar a palavra de Deus. Cabe aos pastores ensinar a igreja a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O povo quer ouvir a palavra, quer ouvir a mensagem do Senhor, quer se alimentar da palavra de Deus, que vai fortalecer as famílias que vêm para a igreja. Agora, se essas famílias se fortalecem em casa e vêm para uma igreja que não ensina a palavra de Deus, que baseiam-se em cultos somente de louvores, de oba-oba, que não tem palavra, que as pessoas fazem o que querem, então essas famílias ou elas são influenciadas por essa igreja e começam a se enfraquecerem,
ou elas vão procurar uma igreja que pregue a verdade de Deus. Então é missão da igreja também curar biblicamente uma sociedade doente. Então as sociedades estão doentes porque as famílias estão doentes, porque não tem uma vida saudável que ensina a palavra de Deus. A igreja cura com a palavra de Deus. A cura da alma do homem é com a palavra. Muitas pessoas estão doentes da alma, amargurados, angustiados, aflitos, entristecidos, muitos até se suicidam. Então, qual o papel da igreja? Curar essas pessoas que estão sofrendo na alma. E como que a igreja cura? Pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, ensinando a volta de Cristo, ensinando a viver uma doutrina cristã. Então, é missão da igreja. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. As pessoas se fortalecem e vêm para uma igreja que está enfraquecida. A igreja, em vez de estar doente, está fraca. Então, é preciso atenção para isso. A sociedade precisa de palavra de Deus. Nós, como homens de Deus, como cooperadores de Deus, como trabalhadores de Deus na área do ensino, da pregação, devemos pregar a verdade e não se importar se as pessoas vão ficar ou não. Jesus fez isso. Jesus estava pregando numa certa feita, ensinando a palavra de Deus, e de repente as pessoas começaram a sair, a ir embora, porque a palavra estava confrontando a vida das pessoas. Então nós também devemos confrontar o pecado, confrontar a dor que aquela pessoa está sofrendo. Não é assim que se cura literalmente uma ferida que tem uma pessoa no seu corpo físico. É assim. Quando essa ferida recebe um remédio, ela dói para depois ser curada. Assim também a palavra de Deus. Ela dói, ela confronta, mas ela cura. É assim a palavra do Senhor. Então é preciso muita atenção nisso. Se nós estamos cumprindo ou não como igreja a missão que o Senhor nos deu. Pregar o evangelho a toda criatura, e ensinar a palavra de Deus às pessoas. Então, uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. A igreja deve fazer parte da vida do cristão. Não importa qual igreja você vai, qual denominação você vai, qual ministério você congrega, mas você é igreja do Senhor, você é convicto da sua salvação, está sendo alimentado pela palavra de Deus. A igreja deve fazer parte da sua vida, não é só no culto, é onde você vai. No seu trabalho, em casa, entre seus familiares, você deve ser um cristão, você deve ser um crente, você deve pertencer a uma igreja, tendo a cobertura de um líder, de um pastor. Esse é o meu pastor. Se alguém perguntar, qual igreja você vai? Em tal igreja. Quem é o seu pastor? É o fulano, enfim. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Estão lá sempre, contribuindo, entregando seus dízimos, as suas ofertas, investindo no reino de Deus,
cultuando, adorando, louvando e esperando Jesus Cristo voltar a qualquer momento. Isso é fazer parte ativamente de uma igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Os valores cristãos devem ser ensinados, transmitidos na família, em casa e na igreja, através daqueles que ensinam e que pregam a palavra do Senhor, que educam crianças, adolescentes, jovens e adultos. Qual é a nossa missão? Ensinar a verdade, confrontar as pessoas com a palavra de Deus, e essas pessoas com certeza vão ser agradecidas porque vão ser curadas pela palavra do Senhor. Chegamos ao final então de mais uma lição bíblica, e nessa lição nós vimos que a família está sob ataque. Estando essa família sob ataque, nós vamos fazer o quê? Cuidar. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Qual a família tradicional? O homem, a mulher e a sua prole, ou seja, seus filhos. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal. As pessoas estão vendendo adultérios como se fosse uma prática normal. E até mesmo para turbinar o relacionamento. Existe até as trocas de casais. Pronto, tendo assim o adultério como normal. Isso é o quê? É um engodo, é um engano. É a estratégia do diabo para destruir as famílias com o adultério, e hoje entrando também no campo das ideias, as ideologias que sutilmente estão entrando nas famílias cristãs. Preste atenção, nas famílias cristãs. E essas brechas, elas devem ser bloqueadas, tapadas com o quê? Com a palavra de Deus, com a oração, com a vigilância. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe sua família. E até a próxima oportunidade, se o Senhor nos conceder. Nós estamos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.